Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo 5 dicas muito práticas para te ajudar a conquistar a liberdade financeira muito mais rápido. Então presta muita atenção, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode ser aquela peça de informação que falta para você acelerar a sua busca rumo à liberdade financeira. E já fica à vontade para compartilhar alguma dica que você tenha, sobre liberdade financeira. Deixa teu comentário aqui. Bom, a primeira dica é ter um plano. Simples assim, Ter um plano para a tua liberdade financeira, saber quanto patrimônio você tem que acumular, planejar o que você vai fazer para chegar lá ou chegar lá num prazo menor, enfim, se planejar. Assim como a maioria das pessoas planeja, o que vai fazer no final de semana ou quando vai fazer uma festa de aniversário, planeja fazer a festa de aniversário, o negócio aqui é planejar a conquista da sua liberdade financeira. Algo que eu arriscaria dizer, Gleison, que ninguém faz. Ninguém não, quase ninguém. Pra mim foi muito importante ter um plano para liberdade financeira. O primeiro plano que eu fiz, mas ele basicamente dizia onde é que eu queria chegar, o que eu ia fazer para isso. E funcionou muito bem para mim. Me deu um gasto muito forte, me lembrou do porquê eu tava fazendo o que eu tava fazendo. E, enfim, faça um plano. Teve um estudo feito pela Dominican School of Business em parceria com a Harvard, em que esses caras basicamente, eles dividiram uma quantidade grande de pessoas em 5 diferentes grupos, sendo que o primeiro grupo tinha como objetivo pensar em metas, pensar em objetivos e só. E do segundo grupo em diante, essas pessoas, elas, além de pensar em metas e objetivos, eles tinham que fazer mais coisas, como, por exemplo, colocar as metas no papel, ou criar um plano para chegar lá, ou colocar as metas no papel e criar um plano para chegar lá, ou fazer tudo isso e ainda compartilhar esse plano com uma pessoa, ou ainda, no quinto grupo, fazer tudo isso e ainda medir o desempenho todas as semanas. E basicamente esse estudo, ele constatou que a diferença de resultado das pessoas do grupo 1, aquelas que só tinham que pensar em metas, para as pessoas dos demais grupos, ou seja, para as pessoas que colocavam as metas no papel, era muito grande. Basicamente, as pessoas que botavam as metas no papel conquistavam mais de 50% das metas que elas tinham criado no início do estudo. E o plano para a conquista da liberdade financeira, ele pode ser tão simples a ponto de depender apenas de você definir qual a renda passiva mensal você quer na liberdade financeira e definir um patrimônio meta, que inclusive essa nossa planilha aqui te ajuda, dependendo do nível da estimativa da taxa de retorno acima da inflação da tua carteira, ela vai dizer mais ou menos quanto você precisa acumular de patrimônio para conquistar a liberdade financeira. Você pode baixar essa planilha e criar finalmente seu plano apertando nesse botão aqui. Dica número 2, pagar-se a si mesmo ou pay yourself first. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu criei um site chamado aparecendo.com. O site era uma cópia, uma versão brasileira de um site que estava bombando na época, que era um site que um estudante norte-americano tinha criado para financiar os estudos dele, em que ele basicamente vendia um pixel de propaganda por $100. E aí quando eu criei esse site, que obviamente não deu certo, eu acabei buscando outras formas ali de gerar uma renda extra, e uma delas era vendendo coisas no Mercado Livre, coisas, que no caso eram e-books que eu baixava de graça na internet, eu não tinha muita noção de certo e errado, tinha 13 anos também. E nessa época eu acabei fazendo um grupo de amigos empreendedores no Orkut, e um deles me recomendou ler um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi o primeiro livro de negócios que eu li, e aquele livro tinha esse conselho, pague a si mesmo antes. Algo que eu demorei alguns anos para implementar na minha vida, porque eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade quando comecei a trabalhar, mas que desde o dia do meu primeiro salário como estagiário, eu sempre busquei poupar algo entre 15% e 25% da minha renda. E o grande ponto do pay yourself first é de você tratar do quanto você vai poupar como se fosse uma despesa. E assim que você recebe aí o seu salário, a sua distribuição de dividendos, enfim, a sua receita mensal, você pega e faz esse aporte lá para sua corretora, simples assim. Um ponto interessante, é que eu gosto de estabelecer que esse valor poupado tem que ficar entre 15% e 25% da sua renda. Importante buscar ali pelo menos os 15%, mas também é importante, quando você começar a crescer profissionalmente, ter uma renda maior, você se permitir também gastar parte desse dinheiro para já curtir aí os benefícios de ter uma vida mais livre. Por que eu tô falando isso? Porque desde o dia do meu primeiro salário eu sempre poupei 15% da minha renda, e para isso, eu sempre tinha que viver num degrau, em alguns degraus abaixo aí do meu padrão de vida potencial. Então, conforme a renda foi aumentando com o passar do tempo, sobretudo quando eu criei o Clube do Valor, começou a dar certo alguns anos depois de ter criado ele, eu continuei num padrão de vida muito menor do que o da minha renda. E aí, lá pelas tantas, teve anos que eu poupei 90% da minha renda, o que é muito bom, me ajudou a construir um patrimônio mais rápido, mas por outro lado, eu nem percebia, mas eu não conseguia aproveitar em nada a renda que eu tinha. Não viajava, eu não usava essa renda para praticar mais esportes, ter mais tempo livre na minha agenda, e enfim, eu comecei a fazer isso depois, e
hoje eu tento limitar o quanto eu poupo a 25% da minha renda. Não é algo muito rígido, mas é só um lembrete de que conforme as coisas vão dando certo, você vai crescendo em renda, é bom gastar um pouco as coisas boas. Terceira dica é automatizar a tomada de decisões financeiras. Inclusive a dica número 2, pagar a si mesmo antes, é uma forma de automatizar uma decisão. Cai lá o seu dinheiro na conta, você pega e deposita na sua corretora. Agora o grande ponto aqui é você automatizar não apenas essa decisão, como várias outras, sobretudo a forma com que você vai investir o seu dinheiro, a escolha de quais ativos comprar, de quando comprar um ativo e de quando vender um ativo. E aqui eu vejo que muitos pecam. Clube do Valor, os nossos serviços de Wealth, a gente atende famílias com patrimônio grande, né? A partir de 500 mil a gente já atende. Então a gente tem aqui famílias com 1 milhão de reais acumulados, com 5 milhões de reais acumulados, com 20 milhões de reais acumulados. E muitas vezes essas famílias, quando descobrem o nosso trabalho, ou elas estão tomando decisão de investimento seguindo diquinhas, procurando uma dica ali do que fazer, que não é uma forma automatizada de tomar decisão, e mais do que isso, né? É uma forma que tira totalmente a segurança naquilo que estão fazendo. Você consegue uma diquinha, sei lá, compra uma ação e essa ação sobe, o que eu mais vejo são as pessoas vendendo rapidamente. E quando essa ação cai, o que eu mais vejo são essas pessoas segurando essas ações por muito tempo, fazendo preço médio, sem nem saber se aquela ação vale a pena ou não. Esse é um erro bem comum aqui que a gente observa. E outro erro bem comum é largar a tomada de decisão na mão de um profissional que vai ganhar comissão do custo que você tiver. Então, muitas vezes, as famílias aqui que chegam na gente têm carteiras com um peso bem grande em COI, como essa aí que está na tela agora, ou às vezes tem carteiras que não tem nenhuma liquidez. Pode ver aqui esse outro exemplo, é uma carteira em que o cara não consegue tocar no dinheiro dele, tá tudo preso em ativos como CRIs, debentures, COIs, tudo preso lá por longo prazo. E mais, o cara que tem essa carteira, o investidor, ele nem sabe disso, porque ele largou meio que essa decisão de lado. Então qual a solução aqui? É você automatizar a sua tomada de decisão financeira, e essa é uma das pegadas que a gente tem aqui no Clube do Valor. Basicamente, segue apenas estratégias sistemáticas de investimento. Vou dar um exemplo. Para cada cliente novo nosso aqui no Clube do Valor, depois de conhecer bem essa pessoa, seus objetivos financeiros, ajudar a criar um plano, a definir quanto fazer de investimentos por mês, a gente desenha uma carteira ideal. Vou dar um exemplo aqui de uma carteira, simplificando, né? Que seja aí 40% renda fixa e 60% renda variável. A gente vai lá, ajuda esse investidor a montar a carteira, a gente faz recomendações sob medida para ele. Você tem o trabalho de apertar no botão para aceitar ali os investimentos que a gente está recomendando. E com o passar do tempo, a carteira de todos os investidores se mistura, né? Alguns ativos sobem, outros caem, umas classes de ativos sobem, outras caem. E aí, por exemplo, quando a carteira fica bagunçada, o exemplo que eu citei, né? Quando ela sai ali de 40% de peso de renda fixa para 35% e sai de 60% de peso de renda variável para 64%, o que a gente orienta esse cara a fazer? A, com novos aportes, comprar ativos de renda fixa. E a gente justamente ajuda nesses aportes. Uma forma com que a gente está automatizando as decisões de investimento. O que guia aqui a nossa recomendação é uma comparação da carteira ideal de investimentos com a carteira atual. E a gente tem estratégias sistemáticas para tudo, né? Para seleção de ações, para seleção de fundos imobiliários, para seleção de renda fixa, com ou sem foco em gerar renda passiva. Aliás, algumas dessas estratégias eu vou ensinar de forma gratuita numa aula online e ao vivo que vai rolar aqui no YouTube no dia 21 de agosto. Essa aula se chama Carteira Imbatível. Lá eu vou revelar aqui os bastidores por trás das nossas tomadas de decisões de investimentos no Clube do Valor. Como é que a gente faz aí para orientar os nossos clientes sobre quais ativos comprar e quando vender. E o legal é que essa aula não é chamariz para te vender algum curso de investimentos no final. É uma forma da gente expor o que a gente está fazendo aqui para todos os investidores. Você pode se registrar para receber o link dessa aula e entrar num grupo exclusivo para quem for participar dessa aula de forma gratuita apertando nesse botão aqui. Seguindo aqui, a minha quarta dica para a liberdade financeira, bem como a quinta, né, elas são dicas diferentes do que a maioria das pessoas está acostumada a ver ou a ouvir aqui no YouTube. Que a quarta é para você focar na sua renda ativa. Se você está vendo esse vídeo, você acompanha o Clube do Valor, é porque você é um cara que quer investir. Se você é um cara que quer investir, provavelmente você é um cara que quer acumular, construir um patrimônio grande para conseguir lá na frente viver da renda passiva gerada por esse patrimônio. Muito provavelmente esse é um desejo teu. O problema que eu vejo é que muitas pessoas focam mais no, abre aspas, como investir do que no, abre aspas, como ganhar dinheiro. Sobretudo, eles focam no como investir no momento errado da jornada, quando eles estão dando os primeiros passos. Leva mal, tá? Investir é óbvio que é importante, mas na construção patrimonial, essa não é a variável mais importante. Então, volta e meia eu vejo comentários como esse aqui. Menos de 1% dos que te seguem devem ter este valor para investir.
Faça vídeos para a maioria. Esses caras eles ficam bravos, eles sugerem quais vídeos a gente tem que fazer aqui. Inclusive, pedem por vídeo de simulação de pequenos valores. Não seria melhor fazer um vídeo ensinando os iniciantes a investirem R$200 por mês? Se você quer gerar um patrimônio para ver de renda com R$15 mil por mês e investir R$200 por mês, como o nosso camarada ali está sugerindo que eu use de simulação, você vai demorar 75 anos para chegar lá. Te interessa? 75 anos para começar a viver de renda? E mesmo se você investir R$500 por mês, você vai demorar 59 anos para chegar. E mesmo que você pense, não, mas eu quero ver de renda com R$5 mil por mês. Pô, se você estiver investindo 500 por mês, vai demorar 40 anos. É isso que você quer lá, ser o velho da lancha? Não tem nem capacidade de entrar numa lancha daqui a 40 anos. Então qual é o ponto aqui, tá? Nem sempre a solução é pensar em como investir melhor, sobretudo se você é um cara que ainda não tem uma renda ativa alta. Muitas vezes a solução é você trabalhar, é você focar em adquirir conhecimento para crescer mais rápido na carreira, é você abrir um negócio paralelo, é você investir em si mesmo, que é o melhor investimento disparado que existe. O investimento em si mesmo não vai passar por crise, né? Tem uma crise no mercado financeiro, você não vai perder o seu conhecimento. E aí, se você olhar aqui pro lado, nenhum canal que ensina sobre investimentos no YouTube, nenhum tem, né, como a front face, a figura que aparece ali, alguém que enriqueceu apenas investindo. Os clientes aqui de Wealth, todos acumularam seus patrimônios majoritariamente trabalhando. Um cliente nosso bem antigo, um dos primeiros clientes que investiu um valor um pouquinho maior conosco, começou com R$4 milhões conosco, a carteira dele já dobrou de lá para cá, já está valendo 8 milhões, mas ele começou com 4 que ele ganhou empreendendo, trabalhando. E uma forma de aumentar a sua renda ativa é seguindo aqui minha quinta dica, é para você usar a estratégia da competência combinada. A estratégia da competência combinada é uma estratégia aí que segue 3 passos. Tá? O passo número 1 é você se tornar muito bom em uma habilidade específica que tenha valor para a sociedade. Por se tornar muito bom, estou falando aqui para você ler alguns livros, estudar bastante isso, implementar na sua vida. Passo número 2, repetir isso para outras 2 habilidades valiosas. E passo número 3 é dar uma forma de combinar essas competências. Né? Por isso que o nome é estratégia da competência combinada. Eu acho que esse é um caminho muito melhor do que você tentar ser o melhor de todos numa habilidade específica. Seja porque é praticamente impossível você ser o melhor de todos numa habilidade específica. Um exemplo, se você é viciado em jogar tênis, é muito mais fácil você se tornar um tenista top 200 do mundo do que top 10, é muito óbvio, né? A competição é maior lá pra frente. E o segundo motivo é que quando você é muito bom em 3 habilidades e consegue combinar elas, você acaba tendo algo muito raro e único. Dá um exemplo aqui, né, com o próprio Clube do Valor. Né? O serviço que a gente presta aqui para os nossos clientes, serviços de Wealth, eles são serviços muito bons, em que a gente cobra uma taxa justa, transparente do cliente, a gente não ganha comissões. E a gente aplica nesse serviço estratégias personalizadas de investimentos, é algo assim que eu tenho a convicção que agrega muito valor para a sociedade. Eu tenho a convicção que a gente está aí no top 20% das empresas que prestam serviço de Wealth. Além disso, a gente tem uma estrutura comercial muito boa, né? Que inclusive os nossos clientes aqui, muitos empresários, comentam comigo, com meus sócios aqui, de que, poxa, cara, que inveja que tem da estrutura comercial de vocês, funciona muito bem. Então eu diria que a gente é uma das top 20% de empresas de estrutura comercial no mercado financeiro. E por fim, tem uma pegada muito forte de criar conteúdo, de gravar vídeos como esse aqui que eu tô gravando para ti agora. E se for olhar para todos os canais aqui do YouTube de finanças, a gente deve estar nos top 20%, imagino. E a gente é um dos poucos canais do YouTube que prestam um serviço bom de Wealth e que tem uma estrutura comercial forte. A gente é top 20% em 3 coisas e isso aí nos torna único. E aí, quando você é único, tem muito menos competição. A demanda é muito maior, a oferta é menor, porque só tu tem essa oferta. E pela lei da oferta e demanda, você acaba conseguindo ganhar mais dinheiro prestando serviço bom para muitas pessoas. Aliás, se você quiser conhecer como funciona o nosso serviço de Wealth e como a gente pode te ajudar a investir melhor, vou deixar o link aqui para nossa página explicando e apresentando os nossos serviços. Se você gostou desse tipo de vídeo, dessa pegada, tem um bem legal que eu explico o que eu tive que entender para enriquecer. Um grande abraço e até a próxima.